Convidaram Jesus Cristo para o casamento. Que privilégio Jesus Cristo entrar no casamento. A bênção é completa. A alegria se manifesta, porque é dia de festa. Jesus está no casamento, mas no meio do casamento faltou um vinho. E aí os donos da festa ficaram preocupados. Faltou vinho na festa. E agora os convidados, que vai ser... Disseram para a mãe de Jesus, faltou vinho na festa. E todos se preocuparam. E Maria foi falar com Jesus dizendo: Jesus, faltou vinho na festa. Será que a festa vai acabar? Quando Jesus Cristo está na festa, a alegria completa, e a festa não vai acabar. A festa vai continuar no céu de glória, para os chamados, os escolhidos, os eleitos, os santificados, aqueles que abraçaram o Evangelho da cruz, abraçaram a salvação e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por amor a Ele. A salvação você não compra, a salvação você não paga por ela. Embora na face da terra estejam mercadejando a palavra de Deus, estão vendendo fé, estão vendendo salvação, estão vendendo bênção, estão vendendo milagre, estão vendendo a cura. Esse é o falso evangelho. Evangelho de barganha com Deus. Evangelho mesquinho e egoísta. E só meia dúzia de pessoas enriquecem através da fé. Os recursos que não são deles, os recursos são de Deus, para a manutenção da obra do Senhor, para socorrer o pobre, o aflito, o necessitado, o enfermo, o doente, o faminto. Esse é o verdadeiro evangelho, não o evangelho podre. O evangelho dos falsos pastores, falsos ministros da palavra de Deus, dos ladrões de altar, dos mercenários, dos marajá da fé. Este evangelho falso vai arrastar milhares para a condenação eterna. Mas o evangelho que Jesus Cristo pregou na face da terra, Ele mesmo deu o exemplo: de graça recebeste e de graça dai. Nos alegramos através dos louvores da mensagem cantada para Deus, mas é necessário pregar a verdade e a reta justiça de Deus. Jesus veio abrir os olhos dos cegos. Jesus veio purificar os leprosos. Jesus veio para curar os enfermos. Jesus Cristo veio para libertar os cativos. E a pergunta que se faz é: quanto ele cobrou por milagre? Me mostra na palavra de Deus aonde Jesus Cristo cobrou dinheiro para operar milagre no meio do povo. Eu quero ver se tem algum corajoso aqui. Examina as Sagradas Escrituras e me prova pela Bíblia aonde Jesus Cristo cobrou por bênção, milagre, salvação, cura e libertação. Mas o falso evangelho cobra, o falso evangelho mente, o falso evangelho engana, o falso evangelho extorque. Esse não é o evangelho de Cristo. Você não paga nada para ser salvo. A salvação está bem pertinho de você. A salvação está na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. São João, capítulo 5, versículo 39, está escrito: examinai a Escritura, examinai a palavra de Deus, examinai a Bíblia Sagrada, e procurais encontrar nela a vida eterna, e são elas que falam de mim, disse Jesus. Que negócio é esse de enganar o povo? De mentir para o povo que tem que sacrificar tudo no altar de Deus? Tua casa, teu dinheiro, teu salário, teus bens, teu carro. Que Deus injusto é esse? Que você trabalha o mês inteiro para levar todo o teu dinheiro no altar do falso Deus, Deus mamão, Deus das riquezas. Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, ou amarás a um, ou odiarás a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Mas tem um bando de homens que mente para o povo,
E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. O reino dos céus é alcançado pela fé, pela mensagem da cruz de Cristo. Ele pregou quando veio nesta terra. Ele sobe o monte e uma multidão acompanhava Jesus. Em 3 dias estava com o Mestre Jesus Cristo ouvindo o sermão do monte. Não reclamaram, não olharam o relógio para ver o tempo, porque já estava tarde, não. Ninguém se levantou e foi embora, porque a mensagem de Cristo era a verdade. A mensagem de Cristo preenchia o vazio da alma. A mensagem de Cristo alimentava a alma. A mensagem de Cristo libertava o homem do pecado. A mensagem de Cristo não era como os hipócritas fariseus que pregavam e não viviam o que pregavam. Jesus Cristo disse: guardai-vos do fermento dos fariseus. E os discípulos não entendiam a mensagem de Jesus. E foram perguntar para Jesus: Jesus, nós não se fornecemos de pão? Não. Vocês observem a árvore. Toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo, lançada fora para ser queimada. Mas a árvore boa se conhece pelo fruto bom que dá. E o nome do Senhor é glorificado. Mas tem uma raça de víboras, fariseus, sepulcros caiados, bonitos por fora e podridão por dentro, cheios de ossos de rapina, cheios de maldade, injustiça, iniquidade. Esses homens vão comparecer diante do tribunal de Cristo e vão ter que responder pelo falso evangelho que pregam. O evangelho que é negociado, mercadejado, explorado e tiro das pessoas. E Jesus Cristo disse: mais vale dar do que receber. Hoje estão cobrando para orar. Hoje estão cobrando para revelar. Hoje estão pregando para trazer uma mensagem que é uma meia verdade, mas não aponta o caminho para o céu, o caminho da verdade. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à condenação, e são muitos que entram por ela. Mas entrai pela porta estreita, e o caminho apertado, andai nele, e chegarás ao céu de glória, e terás a vida eterna. E aonde encontra esta porta, pregador? A porta está bem ao alcance das tuas mãos. É só pegar a Bíblia Sagrada e examinar ela, meditar nela e praticar ela, e alcançarás a vida eterna. A Bíblia diz em São Marcos capítulo 16, versículo 16, que aquele que crer no Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação? Aqui nós não vendemos nada. Aqui nós não vendemos bênção. Aqui nós não vendemos milagre. Quem faz milagre é Jesus Cristo. Glória a Deus. Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo continua sendo fiel. O homem tem o maior instrumento que Deus deixou para ele quando ouve a palavra do Senhor, quando ouve a mensagem da cruz. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Saiba que a fé que você tem na palavra de Deus te conduz aos céus de glória. E Deus pode alcançar com milagre, com a cura, com a libertação, com a salvação, com a libertação. Ele liberta dos vícios, Ele liberta das drogas, Ele liberta do tabagismo, Ele liberta da prostituição, Ele liberta do adultério, Ele liberta da mentira e faz um homem santo de Deus. E este homem está fadado a passar o resto da sua vida na eternidade com Cristo Jesus, porque creu na mensagem de Cristo. A Bíblia registra que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lá em João capítulo 17, versículo 3 está escrito: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O homem de Deus na face da terra está raro. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e conta-nos a palavra de Deus do homem santo de Deus, o profeta Eliseu, o escolhido de Deus, o atalaia de Deus, o profeta de Deus para anunciar a reta justiça de Deus. Ele não vendeu aquilo que recebeu da parte de Deus, os seus dons, a chamada para profetizar a verdade e não a mentira. E hoje nós vemos em muitos lugares homens mentindo, extorquindo, roubando e usando a fé para enriquecer.
Esses são ladrões que não herdarão o reino do céu. Mentem por dinheiro, amam o dinheiro. Jesus Cristo disse que os fariseus, eles amam os primeiros lugares das ceias. Amam as saudações nas praças. Querem ser vistos pelos homens. Mas quando Deus chama o homem para pregar a reta justiça de Deus, ele se responsabiliza. Ele não tem parte com esta terra. Porque ele é um homem espiritual, ele busca as coisas de Deus. E Deus continua a operar milagre, libertar, salvar, curar e transformar a vida das pessoas. E não por dinheiro. Porque Jesus Cristo disse, de graça recebeste, mas de graça dai. Esse é o verdadeiro evangelho que pregamos e anunciamos. Quando Deus me deu uma chamada dizendo, vai para as ruas pregar a verdade. Porque minha vida está perto. E os sinais da minha vida estão evidentes na face da terra. E ele profetizou em Mateus capítulo 24, dizendo, e os sinais se darão antes da minha vida. Nação contra nação, reino contra reino, terremotos, assolações, enfermidades, peste. Os pais se levantarão contra os filhos, e os filhos contra os pais, e trair-se-ão uns aos outros, e matar-se-ão uns aos outros. Este é o cumprimento da palavra de Deus. Nos últimos tempos está marcado o espírito do erro, o espírito do engano e o espírito da mentira, no qual os homens estão pregando o falso evangelho, vendendo bênção, vendendo milagre, vendendo salvação e vida eterna. E o único preço que Deus aceitou foi o preço de Jesus Cristo, crucificado na cruz do Calvário, no qual o justo derramou seu sangue puro, inocente, para resgate do homem pecador, que estava fadado à condenação e à morte eterna. O resgate da alma do homem custou muito caro. Preço de sangue. Preço do justo. Morrendo pelos injustos. Este é o verdadeiro evangelho. O único preço que Deus exige é a obediência às sagradas escrituras. É guardar os seus mandamentos e viver a palavra de Deus. Por isso a porta é estreita. Por isso o caminho é apertado. Muitos pensam que tem Deus no coração. Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus Cristo, aleluia, disse para Tomé, quando Tomé disse, mostra-nos o caminho. Tomé disse, aleluia, Jesus, nós não sabemos o caminho e para onde vais. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Para o homem chegar a Deus, é necessário passar pela palavra de Deus. O homem se sujeita às leis da terra. Se você andar no trânsito, e lá está escrito, a placa pare. Se você não parar, você infringe a lei de trânsito e é punido. A mesma forma é Deus. Deus tem suas leis, os seus mandamentos, os seus preceitos. E é necessário o homem obedecer esta palavra para alcançar a vida eterna. Mas os enganadores vão indo de mal a pior, emposorando na terra e perdendo a herança do céu. Esse é o falso evangelho, mentiroso, mesquinho, ganancioso. Por isso Jesus Cristo levou o que não é para confundir o que é. Pega as coisas tolas que não são para confundir as coisas que são. As sábias, as entendidas. E a palavra de Deus registra que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Aleluia. Estamos falando do amor de Deus. E a Bíblia registra em João capítulo 3, versículo 16. Ora, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo. Aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna se alcança em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Se você pensar que tem Deus no coração, mas não entrar dentro desta palavra, lá no final, terás uma surpresa. Vai chegar na porta e bater Jesus Cristo. Eu fiz boas obras. Jesus Cristo. Eu não fiz mal para ninguém. Jesus Cristo. Deixa eu entrar para o teu repouso. Ele vai dizer, não vos conheço. Tive fome e não me deste de beber, de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. Estive enfermo e não foste me visitar. Estive preso e não me foste ver na prisão. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus está nas suas marcas. Marcas de humildade,
marcas de compaixão, marcas de amor, marcas de renúncia, marcas de sofrimento, marcas de morte na cruz. Jesus Cristo disse: aquele que quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. E não olhe mais para trás. Esta é a obra do Espírito Santo que Deus realiza no coração do homem. Está registrado no livro de Ezequiel, na oferta do Senhor. Ele mesmo tira o coração de pedra e coloca o coração do carne. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E alcançarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo, ele é forte, ele é abrigo, ele é socorro, ele é ajudador. E nesta manhã, nós anunciamos esta mensagem de salvação à cidade de São Lourenço. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Mais pestes, mais pandemias, virá na face da terra. E só tem um lugar de escape, a palavra de Deus. Deus me chamou no início da pandemia para as ruas. Em 2020, quando estourou a pandemia na face da terra, ouvi a voz de Jeová dizendo: põe em ordem a tua casa, senão eu vou te matar. Estava fugindo da chamada missionária para pregar a verdade. Ele disse: vai pregar minha verdade sem vender e sem pedir nada, mas eu vou te sustentar. Mas prega contra os falsos profetas, pregadores, falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres. Prega contra o falso evangelho. O evangelho que não tem renúncia, o evangelho que não tem santidade, o evangelho que é exploração da fé. E engana as pessoas dizendo que tem que dar a casa, o carro, o dinheiro, o salário, a moto, para poder ser salvo, para receber um milagre, para ser curado do câncer. Esse é o falso evangelho. Jesus Cristo nunca cobrou por milagre, salvação, cura, libertação. Porque ele tem compromisso com a verdade, os verdadeiros têm compromisso com a verdade. Não vem de chamada, não vem de dons espirituais. Eles olham para as pessoas como almas preciosas e têm uma eternidade para passar no céu de glória ou no inferno. Mas ele disse: vai para a rua pregar. Está perto a minha vida, e prega para os meus escolhidos. E a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para a salvação. Jesus Cristo disse: ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não pode consumir, nem o ladrão roubar ou minar. Mas os falsos o nome é dado entre os homens, no qual ele possa ser salvo. Não há outro mediador, não há outro salvador, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. O pastor não vai salvar tua alma. O bispo, o reverendo, o papa, o apóstolo, não vai poder remir a tua alma. Se ele é verdadeiro, ele vai pregar a verdade. O verdadeiro evangelho, não por dinheiro, não por comércio, e vai te mostrar o caminho para o céu. Aleluia. Mas o falso, ele tem os olhos cheios de ganância e avareza, e vai olhar para a pessoa e vai ver dinheiro, vai olhar para a pessoa e vai olhar um produto, e as pessoas não são produto de compra e venda. O sacrifício delas custou muito caro. O resgate das suas almas custou muito caro. Embora um dos discípulos, Judas Iscariotes, traiu Jesus por 30 moedas de prata, o filho da perdição, e foi para o caminho que lhe foi destinado. Mas a salvação é gratuita. Glória a Deus. Deus pode te alcançar com a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus amado. A obra que ele fez na terra já foi consumada. Ele está à destra de Deus.
esperando a ordem do Pai para vir às nuvens do céu de glória, arrebatar a sua igreja. A sua igreja já está ataviada para o casamento. Aleluia. Tudo está preparado. A mesa, as cadeiras, os convidados. Aleluia. São os escolhidos. A Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para as bodas do Cordeiro. Apressa-te em buscar a salvação. E a salvação está em Cristo Jesus. A salvação Glória está a na Deus. palavra de Deus. A salvação não está no templo. A salvação está na obediência das Sagradas Escrituras.